Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Se Não Valer Ponto, Eu Não Faço Nem Fuder. Não é jornal e que nunca será jornal. Bem, muito prazer, eu me chamo Alice. Eu me chamo Valder Rubens. E eu, Patrícia. Enfim, hoje o assunto é um pouco polêmico e para uns ainda é meio delicado. Então, bem-vindos ao assunto homofobia no Brasil. Hoje a gente trouxe a Patrícia, professora que leciona Sociologia no IFES, Instituto Federal do Campus Montanha. A gente vai trazer 3 perguntinhas para debater um pouco mais sobre, já que nosso tempo é meio curto. Enfim, Patrícia, eu vou começar perguntando para você, mas na questão, a estrutura da sociedade atual, a criação antiga, toda a nossa história e trajetória até aqui, ela tem alguma influência em como os homossexuais, como as lésbicas, os bissexuais, enfim, a comunidade LGBT é tratada hoje em dia? Sim, a nossa sociedade ela é estruturada, né, num padrão que a gente chama de heteronormativo. E esse padrão é um padrão que estrutura as relações sociais, né, de cima a baixo. E por conta disso, desse padrão que coloca, né, nas posições de destaque, né, o ser que é hétero, que é branco, produz nas relações sociais o que a gente chama de uma opressão, né, uma opressão contra aqueles que são diferentes, né, vistos como diferentes, que não reproduzem a norma. E essa opressão, ela atua de diferentes formas e em diferentes corpos que performam, né, que agem, né, fora desse padrão que oprime. E no nosso país, a gente tem o padrão heteronormativo não é do Brasil, né, é da estrutura dessa sociedade ocidentalizada e tudo. Mas no nosso país, ainda por um outro atravessamento que a gente tem, que é a estrutura racista, né, são duas opressões que se combinam. Os sujeitos que fazem parte, que a gente chama da comunidade LGBTQIA+, né, que tem inclusive protagonizado lutas importantes denunciando isso. Por quê? Porque essa sociedade é uma sociedade que violenta de diferentes formas as pessoas, né, que não reproduzem o padrão aceito, né, os padrões valorizados e tudo. E essa opressão se inicia na família, na vizinhança, a escola é reprodutora disso, o mundo do trabalho é reprodutor disso, chegando aos casos, inclusive, das violências, né, tirando a morte das pessoas da comunidade LGBT, que é mais. E, por exemplo, na criação, eu não sei como vai ser a criação de cada um, né? Depende de família para família, mas a minha criação, ela foi focada no normativo. E com isso, eu cresci em um mundo totalmente diferente do que é hoje, por exemplo. Teve uma mudança para a senhora acha que teve uma mudança em relação ao que era antes? Eu acho que no passado, essa condição, né, a reprodução da norma, do padrão, ele foi muito mais opressivo. Hoje, inclusive pelo debate mais público que se tem, que a comunidade vem pautando, vem denunciando a homofobia, vem denunciando os casos de morte, os casos de violência, os assassinatos, há, né, vozes dissonantes que começam a questionar esse padrão, mas no entanto esse padrão ainda é reprodutor. Uma coisa que se reproduz muito é esse chá de bebê revelação. Nossa. Menino de azul, menina de branco. Ou menina de rosa. Isso de rosa, que é a cor mais vinculada à mulher, essa coisa desse ser frágil, doce, né? E tudo aquilo que. E o menino tem que ser aquele que é guerreiro, que carro é. Os brinquedos são carros, então até nos brinquedos esse padrão se estabelece quando você, ao invés de apresentar para a criança um jogo, um brinquedo para montar, para, né, a criança ser desafiada na criatividade dela, você dá. Outro dia eu fui comprar um presente para uma criança, né, no aniversário que eu cheguei lá na sessão infantil das meninas, tinha até a máquina de lavar o sabão em pó pequeno, assim. Eu fiquei, gente, em pleno século XXI a gente ainda, né, tem esses elementos reprodutores dessa condição de associação, né, que só pode ser homem, ser mulher, e aí você vai Fica à vontade. Olhar para os brinquedos dos meninos, são guerreiros, né? O carrinho, são coisas que. Uma bola, futebol, esse tipo de coisa. Do espaço público, e a mulher mais do espaço privado. E quando o menino muitas vezes quer brincar com uma boneca,
os pais não deixam, porque o menino brinca de boneca, por que não pode brincar de boneca? Né? E ainda tem essa coisa de feminilidade. Ai, meu filho, filhado. Esse tipo de xingamento. Eu tenho um sobrinho que ele, quando criança, usava as roupas da mãe dele, e nós nunca reprovamos isso, a gente deixava ele, porque o problema, se existe o problema é nosso e não dele, porque a criança só está exercendo a sua criatividade, reproduzindo e tudo, então nós ainda vivenciamos isso, mas há famílias que têm tentado não reproduzir preconceito, né? Tentado ser mais democrática, menos opressiva, mas a gente ainda tem muito que andar, muito que caminhar nesse processo. E até na situação de que tem que colocar brinco em menina, que, por exemplo, menina pequenininha tem que usar vestidinho, menino já não pode, menina tem que colocar brinco de pérola, esse tipo de coisa, infelizmente ainda é muito vista como algo tradicional, esse tradicional que quebra. Exatamente. Pois é. E Patrícia, qual é a sua opinião sobre os crimes de ódio que são feitos contra as pessoas LGBT? Olha, é uma coisa que eu, assim, como um sensível à causa, né, pelos atravessamentos das pessoas com quem eu conheço, assim, é algo que é repulsivo, que é importante o tempo todo a gente denunciar esses casos, não aceitar, porque mostra assim, como essa sociedade é violenta, né? E esses crimes, assim, e quem morre em via de regra são jovens, são pessoas muito jovens que, né, têm sua vida ceifada porque não está dentro do padrão. E muitas vezes quem que mata, né? São pessoas que no dia a dia performam como macho da espécie, é casado, tem família tradicional e muitas vezes termina a noite por conta, né, de uma sociedade que é excludente em relação à comunidade, uma das formas da sua reprodução social termina sendo a rua, né, e é uma situação de vulnerabilidade, né, com a questão do sexo, e eles são assassinados, né? Eu lembro que em 2019 eu estava no debate sobre a reforma da Previdência como professora, no debate em São Paulo, todo mundo muito preocupado que a reforma do governo de plantão ia tirar nossos direitos, e na plateia tinha uma mulher trans, né? E ela pegou o microfone para dizer o seguinte: vocês estão preocupados porque vão se aposentar com mais de 60 anos, 70, e eu que não vou chegar aos 35 anos porque seria assassinada antes, porque essa é a estatística. É um dos países que mais mata pessoas transexuais. Pessoas trans, e são crimes de ódio mesmo, assim, porque é dilacerando o corpo, é dilacerando o rosto, são crimes bastante cruéis, assim, então é importante combater a homofobia no cotidiano nosso. Não tem que ser uma coisa do mês do orgulho, né? É importante o mês do orgulho para dizer que eles existem, que eles estão aqui, que eles têm o direito de ser quem eles são, mas tem que ser uma prática cotidiana nossa, né? Todo mês ser um mês do orgulho. Porque a gente tem que ser orgulho do que a gente é, né? Com certeza. Quem tem um problema é porque eu não aceito, né? Essa fala assim, eu respeito, mas não aceito. Fala, você não tem que aceitar nada, né? Só se alguém te pedir pra namorar, e você diz, não quero casar com você. Mas a pessoa tem direito de ser o que ela é, né? Em relação às pessoas trans, principalmente as pessoas trans são as que mais levam essa repreensão. E a expectativa de vida de uma pessoa trans, se eu não me engano, é 35 anos. E é um desbalanceamento de pessoas héteras, normativas, cis, que a expectativa chega lá, se eu não me engano, 80, 70, de uma pessoa trans, 35 anos. O que a senhora tem a dizer mais ou menos sobre isso? Do quanto nossa sociedade é perversa, né? Isso é um padrão bastante perverso que não aceita as diferenças. No entanto, nós somos diferentes, né? Nós temos corpos diferentes, cabelo diferente. A diferença é a nossa marca. Se há uma marca da humanidade, não é essa homogeneidade, é a diferença. E essa diferença tem que ser respeitada da forma que ela é, né? E isso é cotidiano, assim, a escola quando ela começa a receber os seus alunos, né, que chegam aqui e já se identificam, né, dizendo que querem ter nome social, a escola não tem que ter que recuar disso não, porque isso faz parte do debate da dignidade humana, né? É um direito a ser reconhecido, e a gente já tem a pauta aí para a escola não expulsar, porque muitas vezes as pessoas trans, elas ainda têm um lugar na escola, um lugar de mais de respeito pelos grupos que se formam, mas também é um espaço opressor. Então a escola não pode aceitar a homofobia, não pode a transfobia, no caso, né? Nos casos que ocorrem, a escola tem conselho de ética para isso, tem que ser chamada a atenção, porque a gente tem que pautar uma educação da diversidade, não essa desse padrão que é opressivo. Não é uma escolha. Sim. É de nascença, isso é comprovado cientificamente. Eu desde cedo, muito jovem, quando eu morava numa cidade que, né, pequena, de 40 mil habitantes, fora da capital, mas era uma cidade, para aquele momento,
final dos anos 80, anos 90, a gente já tinha, né, adolescentes, né, que performavam diferente do padrão. Isso foi muito cedo, lidando, e foi coisa que sempre me questionei, assim. E uma coisa que eu ouvi é dizer, ninguém escolhe sofrer. Ninguém. Porque essa sociedade provoca o sofrimento. Então, essa da escolha, eu escolhi sofrer. Não, ninguém escolhe sofrer. É uma condição, é a condição, e essa condição tem que ser respeitada, né? É um vislumbre da sociedade atual. E, inclusive, dar uma pauta não é uma questão de opinião, então. As pessoas, até hoje, elas têm ainda essa visão de que é minha liberdade de expressão. Confundem liberdade de expressão com crime. A liberdade de expressão, ela é uma bolha. E fora dela, já se pauta crime. O seu direito acaba quando começa quando você atinge o outro. Eu advogo muito, olha, se eu não posso mentir, se eu não posso agredir no mundo real, nas redes sociais também, eu não posso agir assim. Não existe liberdade de expressão ilimitada, nenhum direito humano ilimitado. Então, você tem liberdade de expressão para opinião, para expressar a sua opinião sobre determinados aspectos da vida, mas você não tem o direito de ferir o outro, você não tem o direito de ser racista, e ao ser racista, não, mas é minha opinião, minha liberdade, não. Se o racismo provoca dor, tem consequências bastante perversas, assim como homofobia, essas práticas todas não podem ser vistas como liberdade de opinião, liberdade de expressão, são crimes, e tem jurisprudência, tem lei para fazer o combate a essas coisas. Então, a sociedade tem que ser educada a refletir sobre essas práticas, e tem que ter voz para dizer, para apontar o dedo, para não recuar, por mais dor que possa provocar, né? Sim. E agora, você, pessoa que faz parte da comunidade LGBT, está aparecendo na tela números para você recorrer caso esteja passando por alguma coisa em casa, na rua, na escola, em qualquer lugar que você esteja, que esteja se sentindo oprimido por causa da sua sexualidade, denuncie em algum desses números. Agressão não é só física e muito menos só verbal. Ela é tudo. Tudo que aquilo que te afeta é uma agressão. E você tem sim o direito de pedir ajuda, constitucionalmente e socialmente. Procure alguém. Se você for de menor, procure algum responsável, parente, que ele consiga te ajudar. E se não tiver, procure a delegacia mais próxima. Bem, gente, o assunto é delicado, mas ele tem que ser falado, principalmente nos dias atuais. Parabéns aí pela ousadia de vocês em trabalhar com esse tema. Tá? Enfim, galera, eu vejo vocês no próximo trabalho. Ai, ai.